E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nathanael. Eu vou começar uma série de vídeos um pouquinho diferente, falando sobre Svelte e SvelteKit, que é um framework para criação de aplicações web, que, pelo menos na minha opinião, é muito bacana, é fácil de utilizar, até melhor do que o React, nos meus casos de uso, em termos de facilidade para alguém que está começando, ou que já tem alguma experiência, começar a utilizar. Ele é dividido em duas partes. Tem o Svelte e tem o SvelteKit, que são duas coisas diferentes. Então, o Svelte em si, ele é a parte do client, ou seja, ele é a parte que roda no seu navegador. Então, o Svelte é a parte que roda no seu navegador, é a parte do SPA. Então, o HTML, o JavaScript, esse é o Svelte. E nós temos o SvelteKit. O que é o SvelteKit? O SvelteKit é uma forma de você rodar um back-end. Então, tem algumas coisas que não é interessante você rodar elas dentro do navegador. Como, por exemplo, eu vou chamar uma determinada API, vou verificar alguma coisa de pagamento. Então, isso aqui roda no servidor. Então, para você fazer o back-end, você utiliza o SvelteKit. Você pode utilizar alguma outra coisa também, mas você tem essas duas opções. E qual que é a coisa bacana? Você consegue integrar os dois. Na funcionalidade padrão, você consegue instalar o Svelte juntamente com o SvelteKit. Então, você tem duas coisas. Você tem aqui do lado, no seu navegador, o que a gente chama de um SPA, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E aqui no outro lado, no servidor, você tem todo o back-end da sua aplicação, que é a comunicação com o banco de dados e etc. Então, tem essa palavrinha esquisita aqui. O que é um SPA? SPA, ele é um acrônimo para a seguinte sigla: Single Page Application. Natan, mas o que é isso? Basicamente, aplicação de uma única página. Então, como é que funciona cada um desses dois? Vamos começar aqui pelo SSR, ou Server Side Rendering. Então, quando o usuário vem aqui e clica nessa opção, por exemplo, clica aqui dentro do primeiro e-mail, o que vai acontecer com ele? Ele vai recarregar toda a página. Então, ele vai vir aqui e vai buscar toda a página novamente. Então, ele vai acessar, vai pedir para o servidor, olha, eu preciso dessas informações aqui. E aí o servidor vai buscar no banco de dados o que for apropriado e trazer todas as informações necessárias. Então, o usuário clica aqui e ele recarrega tudo novamente. Vocês percebem que aqui tem uma ineficiência? Porque pensem o seguinte, tudo aqui, o que ele precisava ver, o conteúdo do e-mail está por aqui, por exemplo, conteúdo do e-mail. O conteúdo do e-mail está aqui dentro. Então, todo esse restante vai ficar igual. Mas olha só o que a gente fez. A gente foi lá, buscou todas as informações do servidor novamente, sendo que a maior parte delas se permanecem constantes. E é aí que entra o SPA. Você consegue fazer uma requisição HTTP, ou seja, pedir para o servidor, olha, eu quero que você me passe essas informações aqui. E a partir disso fazer as tratativas. E depois substituir o conteúdo de uma parte específica. Então, voltando no nosso exemplo anterior, o usuário clica aqui dentro. Olha, o usuário clicou. Então, ele clicou nesse e-mail. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e substituir somente a parte necessária. Então, ele vai lá, busca essa informação no servidor e aí depois traz aqui de volta. Então, olha só que bacana. Ao invés de ter que reatualizar toda essa página, ele só atualizou o que é necessário. E aí, isso é chamado também de SPA. Por quê? Porque o usuário continua na mesma página. E a partir disso, você consegue ainda manter o estado, ou seja, ir trocando as páginas. Por exemplo, o usuário está lá, e-mails / e-mail ID, por exemplo, e-mail 123. Esse é o ID do banco de dados, esse e-mail, por exemplo. Então, você ainda consegue trabalhar com essas questões de trocar o estado da página, mas, olha só que bacana, você consegue economizar muita banda. Então, você consegue economizar dados. Isso é muito legal. Quando você está trabalhando no Svelte, com o SvelteKit, os dois foram criados assim, pão com, como é que fala? Queijo com goiabada. Eles são muito bem
amarradinhos. Então, eles foram feitos para trabalhar juntos. O mesmo pessoal que desenvolveu o Svelte desenvolve o Svelte Kit também. Então, sempre que tiver possibilidade, é muito bom utilizar esses dois juntos, porque ele já provê várias funções que nos auxilia a trabalhar com isso. Uma dessas funções é através dos links, um negócio chamado prefetch. O que é o prefetch? O prefetch, ele permite que você pré-carregue o conteúdo de uma página quando você dá um hover. Olha só que bacana. Então, eu vou acessar aqui a minha aplicação para mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Vou passar o mouse aqui em cima dessa parte aqui dos livros. Ó, observem essa parte aqui nas laterais. Ó, passar o mouse, pimba, ó, já apareceu essa informação. Opa, Natan, mas eu nem cliquei em nada, ele já fez alguma coisa? E aí, ó, quando eu clico, instantânea a transição, ele já navega instantâneo. E observem ali, ó, que ele não busca mais nenhuma informação. Por quê? Porque ele já tinha essa informação guardada. Se eu passar o mouse aqui, ó, antes mesmo de eu clicar, ele já faz a requisição. Isso permite uma navegação mais rápida e mais instantânea também. Então, esse é o prefetch. E aí, uma outra coisa é que o Svelte, automaticamente, ele já faz esse processo que nós comentamos aqui quando você clica. Então, quando você clica, ele já vai lá, se vocês observarem aqui do lado, ao invés de trazer o HTML da página, que é o que o navegador entende, ele não faz isso. Ó, se nós formos aqui na requisição, vou até tirar aqui o meu rosto para vocês visualizarem melhor. Ó, se nós vermos aqui a requisição, o final dela é em application JSON. Então, ele não está retornando HTML, ele está retornando um JSON. Então, aqui, ó, com todas as informações que ele precisa para atualizar a página. Então, ao invés dele recarregar tudo, ele vai lá, busca as informações que precisa e monta o HTML para você de forma dinâmica. Mas se você acessar pela primeira vez, ele busca o HTML, como é o tradicional. Então aqui, ó, deixa eu vir aqui e trocar para HTML, ó. Ele já trouxe a página completa. Mas se eu já estava na página, ele é inteligente o suficiente para entender. Opa, isso aqui não mudou. Ele vai lá e busca somente os componentes, as informações para preencher o componente e monta ele para você. Isso é uma coisa muito bacana, facilita bastante em termos de performance, ajuda também, mas tem um problema. Por exemplo, deixa eu vir aqui, nessa página que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar o código-fonte aqui também. Nós temos isso aqui. Esse aqui é o que a gente chama de layout. O layout da página é isso aqui, ó. Ele é o que envolve todos os meus componentes da página, é o que vai se manter entre uma página e outra. Dentro desse meu layout, o que não vai mudar? Uma das coisas é aqui, ó, o cabeçalho. Então, o cabeçalho não vai mudar de uma página para outra, correto? Então, o cabeçalho fica constante, e aí as páginas, o conteúdo delas é alterado. Eu vou acessar aqui dentro livros, acessar Gênesis, por exemplo, ó, continuou o mesmo. Então, isso aqui é uma das coisas que não vai mudar. Então, ele vai ficar dentro do layout, que é aqui, ó, mais layout.svelte. Perfeito. E aí, qual o problema? Vou vir aqui e clicar em login. Então, vou digitar aqui o meu usuário de teste, librifyapp.com.br, e aqui a minha senha. E o que acontece? Olha só, ele navegou para a página Minha Conta, mas vocês lembram que eu falei que ele só altera o que muda? Aí que está. No meu cabeçalho, se eu abrir aqui o meu componente de cabeçalho, olha só o que acontece. Quando o usuário está logado, é para aparecer minha conta. Quando ele não está, é para aparecer o login. Mas aqui eu já estou logado e o login ainda está aparecendo. Se eu venho aqui e recarrego a minha página, ele volta a funcionar. Ah, Natana, mas então como é que nós conseguimos fazer para, mesmo utilizando o SPA, que é essa navegação parcial, essa atualização parcial dos componentes, nós ainda assim conseguirmos utilizar, e aí que entra o pulo do gato. É bem bacana isso aqui. Existe no Svelte uma função chamada Before Navigate e After Navigate. Essas são duas funções do Svelte Kit que nós conseguimos utilizar para detectar quando ocorreu uma navegação, quando o usuário clicou de um lugar para ir para o outro. E aí nós conseguimos utilizá-las para fazer o recarregamento. Então, isso aqui, esse requerimento, ele só vai mudar quando o usuário fizer login.
Quando ele não fez login, vai continuar igual. Na minha página não tem nada que muda. Mas vai continuar igual, ele não vai mudar aqui para minha conta. É só quando fez login, quando não fez. E essa característica de carregar parcialmente o conteúdo, somente o que precisa, é um negócio bom, deixa a minha aplicação mais rápida, eu não quero tirar. Mas quando ele fizer login, eu gostaria que ele atualizasse a página inteira. Então, como nós conseguimos fazer isso? E aí que entra. Você tem três formas. A que eu vou abordar aqui é usando o before navigate e o after navigate. Então, vamos acessar aqui a documentação. Então, after navigate busca após o usuário já ter navegado na página. Ele já chegou na sua página de destino. No before navigate é quando ele clica lá, mas antes dele atualizar as coisas. Então, ele ainda está buscando as informações, mas essas informações ainda não foram refletidas na página. Então, esse é o Before Navigate. O que nós queremos é o After Navigate. Então, depois do usuário fazer login com sucesso, eu gostaria que aparecesse o botão do Minha Conta. Então, vamos lá. Então, para utilizar isso aqui, eu venho aqui e vou colocar um After Navigate. Ele vai fazer a importação aqui da minha função. Aqui é uma função anônima. E essa função anônima, ela nos dá três coisas. Aqui, desestruturando esse objeto, eu tenho o from e tem o to. Esse from e o to, eu vou dar um console log aqui para mostrar para vocês. O from e o to, eles são de onde o usuário está vindo. Esse é o from. Então, de onde ele está vindo e para onde ele está indo, que é o to. Então, aqui, ó, vou dar um console log e vou mostrar para vocês. O F12. Olha só. Então, aqui eu estou dentro do console. Vou acessar aqui a aba de console. Ok? Limpar o texto. E aqui, ó, vou clicar em livros. E aqui, ó, se eu expando essa opção, ó, tem os dois objetos. Então, nesse primeiro, para onde o usuário está indo. Então, ele estava na página padrão e está indo para a página de livros. E aqui é de onde ele está vindo, expandir aqui, ele está vindo da página barra, ele está vindo dentro da localização barra, que é a página raiz. Então, de onde ele está vindo, para onde ele está indo. Então, mas eu não quero que isso aconteça em todas as instâncias, eu só quero que aconteça quando ele está fazendo o login. Eu só quero ver de onde ele está vindo. Então, ele está vindo do login, então eu vou precisar invalidar a página. Então, aqui eu vou criar uma variável const is coming from login. Então, aqui nós temos after navigate. Então, depois que ele navegar, temos aqui se ele está vindo do login. Então, aqui nós temos o objeto que aconteceu. Então, vou acessar aqui livros. Qual objeto que nós precisamos? Nós precisamos do caminho, ou seja, isso aqui, ó, eu preciso dessa informação aqui. Livros, ou por exemplo, na página de login, eu preciso dessa informação. Então, vamos verificar aqui onde nós conseguimos buscar essa informação. Deixa eu tirar o mouse aqui novamente. Então, aqui, ó, quando ele estiver vindo dentro da route login, é onde eu preciso recarregar a página inteira. Então, eu vou vir aqui, colocar from, que essa variável ela pode ser nula. Então, from route.id igual a barra login. Então, se ele estiver vindo do login, nós vamos precisar obrigar ele a recarregar a página inteira. Então, como nós fazemos isso? Existe uma outra função aqui chamada invalidate, que dentro do App Navigation também. Então, existem dois, tem o invalidate e o invalidate all. O invalidate ele serve para você obrigar a página a ser recarregada totalmente. Então, eu vou vir aqui e colocar. Se ele está vindo do login, o que eu vou fazer? Invalidate. Aí aqui, essa função, ela aceita qual página que você quer invalidar. Nesse caso, a página que eu quero invalidar é todas as páginas, independente de qual seja. Então, eu posso vir aqui e colocar invalidate all,
Então aqui ele vai retirar o cache de todas as páginas. E aqui eu venho e clico em OK. A partir de agora, quando eu voltar aqui, clico novamente em login. teste@biblify.com.br, acesso, e olha só que legal, ele recarregou a página por completo. Como é que nós conseguimos visualizar isso? Vou voltar aqui dentro de Network e ó, se eu volto aqui e seleciono a resposta, ele me trouxe a página completa. Então é uma forma bem simples de resolver esse problema. Então, quando você quiser recarregar a página por completo, você pode utilizar esse invalidate all. Existem algumas outras formas também, por exemplo, se você não quer esse comportamento de toda vez que você passa o mouse sobre um link, vamos supor que, nesse caso aqui, ó, quando eu clico dentro de livros, ele faz uma busca na API a primeira vez. Então, por exemplo, quando é um botão de uma ação importante que você não quer que a pessoa ative por engano, você consegue, inclusive, dentro do link, colocar uma diretiva para que isso não ocorra. Mas isso vai ficar para uma outra aula. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.